Bom, a questão 8, gente, de repente vocês ficaram com um pouquinho de dúvida porque ficou uma pergunta um pouco ampla, né? Mas o que eu quis dizer com controladores, agentes controladores? Num modo mais fácil de se pensar, eu quis dizer que são aqueles meios que nós temos para evitar a proliferação desse bicho, para a gente evitar que eles continuem vivos, entendeu? Então, assim, quais são os principais métodos que a gente pode utilizar para que o nosso agente biológico não se prolifere e não contamine outras pessoas? Essa resposta tem no nosso material, tá? E eu vou dar 2 exemplos para vocês, para ver se vocês se lembram, porque eu falei isso na nossa aula. 2 exemplos muito simples e que são mais utilizados. O primeiro é a autoclavação e o segundo é o álcool 70. Por quê? A autoclavação é uma maneira que a gente tem de fazer com que a bactéria, que o agente biológico não se prolifere e não passe para o paciente que vai se operar, por exemplo. Quando a gente esteriliza um material, que ele atinge aquela temperatura, a gente faz todos os testes e o material está estéril, ele não tem bicho nenhum. Então, se ele tinha alguma coisa que pudesse causar algum dano ao paciente, morreu na autoclavagem. Então, a autoclavação é um agente controlador. Outro agente controlador, o álcool 70. Bem importante. A autoclavação, enfim, como vocês quiserem, ela age desnaturando a proteína desse agente biológico. O álcool 70, ele age da mesma forma, só que ele ainda atinge os lipídios dessa bactéria. Mas o álcool 70 é uma maneira de que a gente não deixar o agente biológico se proliferar. E a gente tem um exemplo nato disso, que é o coronavírus, né? O álcool 70 bloqueia a passagem do coronavírus. Então, é outro agente controlador. Eles são 6 no total, tá? Eu vou deixar para que vocês procurem certinho, não se confundam, mas ele tem o nosso material. E daí, na segunda-feira, a gente conversa sobre isso, tá? Eu não me lembro se eu falei no primeiro vídeo que eu coloquei, mas a gente vai fazer assim, então. Segunda-feira, na nossa aula, a gente não vai falar tópico nenhum, nós vamos falar sobre a nossa avaliação, tá? Que vocês têm que me entregar até quinta-feira. A gente vai falar na próxima aula sobre isso. Nós vamos corrigir junto a nossa avaliação, que é uma maneira que vocês têm de estudar e já tirar todas as dúvidas, tá? E aí a gente fala um pouquinho mais sobre esses agentes controladores, tá bom? Muito obrigada por hoje. As nossas aulas não vão ser muito extensas, porque eu acho bem cansativo essa questão de vocês ficarem me olhando falar e a gente não interagir. Eu acho bem cansativo. Podemos ver alguma maneira de nós fazermos uma live através de outro programa, se todo mundo tiver acesso, para que a gente possa interagir um pouco e vocês tirarem as dúvidas. Eu acho isso bem importante. Mas também Facebook, se todo mundo está de acordo, ok, não tem problema nenhum. Eu só acho que a gente podia interagir um pouquinho mais para ela ficar um pouco mais dinâmica, né? Porque senão ela se torna muito cansativo. Mas enfim, eu fico à disposição para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Desculpa a demora em responder algumas coisas do WhatsApp, nem sempre eu consigo, mas assim que dá, eu sempre respondo, tá bom? Um bom resto de semana para vocês. Quinta-feira a gente vai ter mais uma atividade avaliativa lá no AVA, com relação a esses 2 tópicos que a gente tratou hoje, tá bom? Um beijo em todos e uma boa noite.